poder da execução. O tempo, a gravidade também não limita o poder da execução. E o momento também não limita o poder da execução. Aleluia, ele executa independente do tempo. Ele executa independente da gravidade. E ele também executa independente do momento. Ele executa quando ele quer. Ele executa quando ele pode. Ele executa da forma que ele quer. Por quê? Porque o Deus que eu e você servimos é um Deus ilimitado. O tempo não vai impedir, a gravidade não vai impedir, e o momento também não pode impedir. Missionária, como assim? Quem se lembra do filho do oficial? Aquele pai vai clamar pela cura do filho. O filho está lá, mas Jesus está presente com o pai. Mas o poder não imita, o poder não pode imitar o tempo que Jesus executa. O mesmo Jesus que está aqui é o mesmo Jesus que visita a nossa casa. O mesmo Jesus que cura aqui é o mesmo Jesus que vai de encontro àqueles que estão enfermos dentro da nossa casa. O mesmo Deus que tem poder para fazer dentro do tempo é o mesmo Deus que tem poder para fazer aonde Ele quiser fazer. Então entendo que o momento não imita o poder da execução. Jesus cura aqui, mas Jesus também curará. Jesus liberta aqui, mas também Jesus liberta lá. Glória a Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 5, que havia um tanque, e este tanque era o tanque de Betesda. Jesus está indo para Jerusalém para participar de uma festa, mas antes de entrar em Jerusalém, ele vai passar pela entrada, pela porta desse tanque de Betesda. É um alpendre que tinha 5 entradas. E esse tanque é um tanque diferenciado, porque de tempo em tempo acontecia algo extraordinário naquele ambiente. A Bíblia diz que o anjo descia, e quando o anjo descia, agitava as águas, e pelo movimento das águas, o primeiro que entrava dentro daquele tanque instantaneamente era curado. Era, aleluia, um momento que coisas poderosas e gloriosas aconteciam. Mas só conseguia viver o milagre quem era o primeiro a entrar dentro daquele tanque. Só vivia o milagre quem era o primeiro a entrar sobre aquele tanque. Ali, consequentemente, ali estava reunido pessoas enfermas, coxos, cegos, pessoas acometidas de alguma enfermidade. E era um ambiente onde só tinha dor e sofrimento. Era um ambiente onde só tinha enfermidade. Só que Jesus, antes dele chegar no destino final, antes de ele entrar sobre Jerusalém para participar daquela festa, ele dá uma parada naquele lugar. Ele dá uma parada onde tinha só dor e sofrimento. Ele dá uma parada onde tinha só enfermos, choro, aleluia e dor. E onde Jesus vai, algo tem que acontecer. Aonde Jesus passa, ele passa com um propósito. Aonde Jesus está, algo diferente tem que acontecer. Aonde Jesus passa, não tem como nada ficar da mesma forma. Jesus parou com um propósito. Jesus parou com um intuito. Jesus parou por um motivo. Ele não passa no ambiente simplesmente por passar. Nós podemos passar simplesmente por passar. Mas quando Jesus habita em nós, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, algo diferente tem que acontecer. Se o Espírito está sobre a tua vida, aonde tu anda, a palavra tem que ser pregada. Se a presença habita dentro de você, aonde tu tem que colocar a planta dos pés, o extraordinário tem que acontecer. Por quê? Porque aonde Jesus passa, ele tem um propósito. Aonde ele está, ele tem um propósito. Tu acha que esse ponto de pregação foi aberto nesta área simplesmente para você estar aqui também? Não. O propósito é maior, o propósito é mais glorioso, o propósito é mais poderoso, o propósito é mais extraordinário. Então é o propósito, é almas serem libertas, é almas serem curadas, é almas serem resgatadas, é almas serem transformadas. É este ponto de pregação na crise norte
palavra, Lamaço, Rebeca e Sai, ela é tocada por esta palavra, porque o poder de execução também não pode ser limitado pela distância. Aonde esta palavra está indo, o poder de execução está acontecendo. Está longe, mas a palavra está indo. Não está aqui presente em corpo físico, mas a palavra está indo aonde estiver. Lamaço, Rebeca, Labaia, Sai. Missionário, então você está dizendo que nada pode limitar o poder de execução. Não, não, não. Nada nesta terra tem poder. Nada nesta terra pode limitar o poder da execução. Quando ele determina, ele executa. Quando ele determina, ele opera. Quando ele quer, ele executa. Quando ele quer, ele faz. A enfermidade não pode parar o poder da execução. A lava e as drogas não pode parar o poder da execução. Eu quero que nesta noite você saia daqui entendendo que nada nesta terra pode limitar o poder da execução. A distância não limita. O decreto do juiz, o decreto do inferno, o decreto humano não pode limitar o poder. Aonde tem poder tem execução. Aonde tem poder tem meu Deus. Aonde tem poder tem cura. E o poder está sobre esta casa. O poder está sobre esta igreja. O poder está sobre nossas vidas. O poder está aqui. Ele passa. E ele tem um propósito. O propósito muitas das vezes não é curar todo mundo, é só um. O propósito diante da multidão muitas das vezes não é curar a multidão, mas ele vai por causa de um. Aleluia. Quem se lembra do endemoniado de Gadara? Ele entra em Gadara para libertar um. Ele entra naquele lugar para mudar a história de um. E por causa da história de um mudado, ele é rejeitado sobre aquela cidade. Ele é expulso daquela cidade. Mas Deus não quer saber se ele é aceito ou não aceito. Ele quer saber se o propósito foi executado com excelência. Ele não quer saber se vão aceitar. Ele não quer saber se vai ser bem-vindo ou se não vai. Ele quer saber se o propósito por ele estar naquele ambiente foi executado. Deus não quer saber se vão aceitar, mas ele quer saber se o propósito que ele foi naquele ambiente foi executado. Ele foi rejeitado, mas o propósito foi executado. Ele foi expulso de Gadara, mas o propósito de ter entrado naquele lugar foi executado. E é assim que Jesus faz. Independente se foi aceito ou se não foi, o importante é o propósito ser executado na minha e na tua vida. Labaço, Rebeca. O inferno pode até se levantar para fechar essas portas. O inferno pode até decretar que não vai evoluir, não vai frutificar, mas nada pode impedir o propósito de Deus ser executado. O inferno faz reunião, mas enquanto o inferno faz reunião, a MPV está aqui reunida toda terça-feira, clamando para que almas venham ser resgatadas. O diabo trabalha, mas a MPV também está trabalhando com oração, com jejum e com perseverança. Sabe qual é o segredo? É perseverar. O diabo diz que não, mas a igreja persevera. O diabo decreta o fim, mas a igreja persevera. O diabo diz que não, mas a igreja persevera. Então persevera. O diabo disse vai morrer nas drogas, mas vocês não. Eu persevero. Ele calava na sua. O diabo disse vai destruir. Mas você disse não. Aqui não. Aqui tem perseverança. Enquanto Deus não dá o decreto da execução, eu não paro. Enquanto Deus não executar aquilo que Ele disse que vai executar, eu não desisto. Aleluia. O Senhor tem dito acerca de perseverança. Muitas das vezes Ele ministra algo em nossos corações, nos ordena fazer algo, e por causa do medo, por causa das nossas limitações,
Não queremos executar aquilo que Deus nos deu, com medo de não, aleluia, prosperar. Mas o Senhor disse: não desista, até que os teus olhos não contemplem os frutos. Não desista, enquanto você não vê eu fazendo aquilo que eu vou fazer. Não desista, enquanto os teus olhos não contemplarem o meu poder agindo. Eu dei, eu sustento, eu dei, eu mantenho de pé, eu dei, eu faço prosperar, eu dei, eu que conduzo, eu dei, eu que tenho controle. Ele tem, ele se responsabiliza. Então sabe qual é a nossa responsabilidade? É continuar perseverando na oração, perseverando no jejum, perseverando na obediência, perseverando na palavra. O resto ele faz, o resto ele opera, o resto ele executa. Por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata, ele é o Deus sobre os deuses, ele é o dono da terra, ele faz tudo, ele opera tudo. Por quê? Porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, mas ele também é o fim. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Isso quer dizer o que, missionária? O nosso Deus é ilimitado. O diabo se limita, mas Deus não se limita.